Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Vamos trabalhar aqui a Lei Complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, perfeito? Essa lei, na verdade, ela é de suma importância para o teu concurso, porque lá a gente vê a lei de organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, perfeito? Ela é bem tranquila, ela não tem muita dificuldade assim, a gente vai ver até que essa primeira parte não é tão assim, se você vê as questões, né, acaba não sendo tão cobradas assim para concurso, mas todo cuidado é pouco, né? A gente vai ver que essa parte de órgãos de grau superior, né, de segunda instância, de primeira instância, de direção, né, é pouco explorado, mas a gente tem que estudar tudo, perfeito? Vamos trabalhar aqui, mas antes, galera, antes de qualquer coisa, eu vou pegar aqui com vocês a Constituição Federal, tá? Por que você vai pegar a Constituição Federal, professor? Na verdade, porque a gente tem que ver aqui algumas regras da Constituição Federal lá no artigo 125. O artigo 125, ele trata dos tribunais e juízes dos estados, né? Obviamente, e fala que os estados organizarão a sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, olha aqui, a Constituição Federal deu autonomia para os estados definirem a sua própria, na verdade, para os estados disciplinar sobre o seu próprio poder judiciário, né? Obviamente, a gente sabe que o poder judiciário, a gente tem um Tribunal de Justiça, né? No grosso modo falando, Tribunal de Justiça. Em primeira instância, os juízes de direito, né? O juiz específico do Estado, tá? Só que o artigo 125, parágrafo 1º, fala assim: a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, vamos observar o primeiro ponto aqui, que está na Constituição Estadual. A Constituição Federal fala que a Constituição Estadual, ela que vai definir as competências do Tribunal de Justiça, né? Então, aqui no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é a Constituição do Estado de Minas Gerais que define as suas competências, perfeito? Quando a gente olha assim, vê assim, pô, competências, mas competências do quê? De processar, né, e julgar determinadas pessoas. Então, a Constituição do Estado que vai definir o que o Tribunal de Justiça faz na parte de processo e julgamento, as suas competências, né? Cabendo a lei, aí já não é mais a Constituição Estadual, a lei, tratar sobre a sua organização, não a competência, mas sim como ele vai se organizar, né? Vai se organizar o seu poder judiciário. Só que essa lei, ela é de competência, de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então é importante frisar isso daqui. Por quê? Porque essa competência que está prevista na Constituição Federal, ele está falando assim, ó, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, né? Sempre observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Por exemplo, o prefeito de uma cidade situada em Minas Gerais. Nesse caso, esse prefeito será julgado no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, né? Porque a Constituição Federal disciplinou. Então, vai estar, obviamente, nas competências do Tribunal de Justiça que ele tem competência para processar e julgar o prefeito, né? A Constituição Federal falou que o governador do Estado de Minas Gerais, por exemplo, é do Superior Tribunal de Justiça. Mas o vice-governador não falou. Então, pode ser definido na Constituição do Estado, tá?
E aí a gente observa, essa iniciativa que está aqui, de criar sua própria lei, é uma iniciativa exclusiva. Significa dizer que somente o próprio Tribunal de Justiça vai poder, atuar diretamente na produção, na verdade, na criação do projeto. E aí a gente tem uma observação importante, porque a Lei de Organização Judiciária, ela, no estado de Minas Gerais, ela tem status, conforme você vê aqui, de lei o quê? Complementar, tá? Então, nesse caso aqui, no estado de Minas Gerais, é uma lei complementar. Mas a Constituição, engraçado, né? Ela não pede lei complementar, ela pede lei. Mas o estado de Minas Gerais quis dar uma força normativa por meio de lei o quê? Complementar. Foi? E aí foi editada a Lei Complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, tá? Ela que trata da organização e a divisão judiciárias do estado de Minas Gerais. Perfeito? Tranquilo? Outros dispositivos que a gente tem que observar, gente. Parágrafo 3º do artigo 125. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então a gente vai ver exatamente essa criação, ó, conforme estamos aqui, ó, dos órgãos de jurisdição, né, que é no artigo 9º, que ele fala exatamente nos termos do artigo 125, parágrafo 3º. Foi criado o Tribunal de Justiça Militar, que é um órgão de segundo grau, segunda instância na justiça, né? E os conselhos e juiz de direito e do juízo militar, que é de primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Perfeito? Então a gente tem que sempre linkar, né, com a Constituição Federal exatamente para saber o porquê foi criado, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá para o artigo 1º, vamos começar a falar da divisão judiciária, como se organiza, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Também é importante, gente, você não confundir a Lei de Organização de Divisão Judiciária com o regimento interno do Tribunal de Justiça. Muitas vezes a gente fica assim, poxa, e qual é a diferença, né, de o Tribunal de Justiça, né, e o próprio a lei orgânica, né? Muitas vezes a gente fica, poxa, mas se tem qual é a diferença propriamente do regimento interno para a Lei de Organização e Divisão Judiciária? A gente tem que observar, galera, que o regimento interno, conforme o artigo 96 da Constituição, inciso 1, né, fala assim, ó, compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, né, de direção, presidente do Tribunal de Justiça, os vice-presidentes, o corregedor, né? Então, definir e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, o regimento interno, ele é exatamente observando o que define a competência na Constituição do Estado e ele vai definir a parte processual. Observação importante, ele vai definir a parte processual dentro do Tribunal de Justiça. Então, essa é a diferença do regimento interno para a Lei de Organização Judiciária, tá? Ela, na verdade, quando a gente vê a organização judiciária definindo as comarcas, as divisões, né, judiciárias, perfeito? As atribuições ali. Já quando a gente falar do regimento interno, eu estou definindo as competências nos
processos, né? Nos processos perante o Tribunal de Justiça, tá? E observando sempre a Constituição do respectivo Estado. Perfeito? Artigo 1º aqui na tela. O território do Estado, né? O Estado de Minas Gerais, grandão, tudo bonitão, para a administração da Justiça. Então, exatamente, a Lei de Organização Judiciária, ela regula essa parte de administração da Justiça. Em primeira instância, divide-se em comarcas, né? Conforme as relações constantes no anexos desta lei complementar, tá? Então vamos falar a primeira coisa de comarca, galera. É muito problemático isso daqui. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que observar em relação às comarcas. E aí eu já vou puxar para o artigo 3º, eu vou dar um pulinho aqui, né? Porque eu vou falar de comarca. Então, olha aqui. Primeiro, a comarca, ela é a divisão em primeira instância, tá? Ela está tratando a comarca, a primeira característica dela, gente, além de ser a divisão em primeira instância da justiça, tá? E cuidado também, que quando a gente fala, a gente tem o fenômeno de instância, né? E entrância, tá? E aí, muitas das vezes, você acaba se confundindo com entrância e instância. Olha aqui a diferença, olha aqui, cadê? Primeira coisa, quando a gente fala em instâncias, né, tá ligado às regras hierárquicas ou regras recursais no poder judiciário brasileiro. Interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, vamos analisar aqui. A gente tem, deixa eu botar aqui em cima de mim, o STF, o STJ, vou fazer só aqui, tá? Tribunal de Justiça, TRF, né? Juízes estaduais e juízes federais. Perfeito? Não vou botar muito aqui para ficar longa, não, né? TST, TSE, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aqui, ó. Então vamos lá. Seu processo foi aqui, primeira instância, né? Aqui. Em regra, gente, é a primeira instância. Por quê? Porque quando a gente fala em primeira instância, tá exatamente falando que é um juiz de primeiro grau, né? Então ele vai analisar teu processo e vai julgar, né? Ali. Cabe recurso? Cabe. E aí ele vai para segunda instância, vai para cá. Então aqui é segunda instância, né? E aí um juiz denegou, tá, um desembargador foi para cá. Aqui a gente fala que é uma instância especial, porque só vem para cá se estiver confronto com a lei federal, né? Então é uma instância especial, por isso que é o cabe recurso especial no STJ. Já no STF é uma instância extraordinária. Extraordinária. Tanto é cabe recurso extraordinário, quando confrontar a Constituição. Perfeito? Mas, gente, vamos parar para pensar. O prefeito ele vai ser julgado no TJ. Tá aqui. Ué, ele já vai ser julgado na segunda instância? Não. Para ele, é primeira instância, cabe recurso pro STJ. Aí o STJ vai funcionar como um tribunal de segunda instância para julgar o prefeito, não é? Então essa coisa de primeira instância vai ser sempre ali na primeira, não é verdade, é a regra. Por exemplo, o STF vai processar e julgar o presidente da República como órgão de quê? De primeira instância. Ele vai julgar originariamente, tá? Então muita gente pensa, né, que primeira instância sempre vai começar lá no juiz, lá no início, né? E não vai. De repente pode começar no mais alto nível, tá? Beleza? Isso é instância. São as regras recursais no Poder Judiciário. Já quando a gente fala entrância, cuidado, gente.
E aí a gente vai ver entrância especial, segunda instância, primeira entrância, né? E aí quando a gente fala em entrância, tá ligado à classificação, olha que interessante, hein? Tá ligado à classificação, tá? Da comarca, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Tá ligado à classificação da comarca, perfeito? Dentro da organização de divisão judiciária, tá? Na verdade, quando a gente fala em entrância, tá ligado até a carreira do magistrado, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Maravilha, galera? Tanto é que o próprio Lei de Organização Judiciária, ela divide no seu artigo 10, falando que as comarcas do Estado são classificadas como... Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vou dar um outro pulozinho rapidinho, né? Só passar aqui e vou voltar, ó. Haverá as comarcas. Deixa eu sair rapidinho aqui da tela, porque tá muito escrito, né? Tá muito... Aqui, ó. Haverá nas comarcas do Estado classificadas como entrância especial. Eu não vou ainda fazer a leitura disso daqui, só quero que você entenda. Ó. Entrância especial. Cadê? De segunda instância. De primeira instância. Tá? Então você vê primeira, segunda e entrância especial. Tá? Então isso daqui, gente, é a classificação das comarcas. Tá? Beleza? Perfeito? Então, importante frisar isso daqui. Quando a gente fala em comarca, a gente está falando da sua entrância. E aí você separa. Na Lei de Organização Judiciária, a gente tem a entrância especial. Segunda entrância e primeira entrância, conforme aqui, ó, o artigo 10, tá? Segunda e primeira. É primeira, segunda e entrância especial, né? Eu sempre mando primeira, E aí, claro, o juiz, ele entra como juiz substituto, né? E temos a entrância de primeira, segunda e de entrância especial, tá? Então, não confunda instância com entrância, tá? Então, ó, no território do Estado, para a administração da justiça em primeira instância... Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar, volta aí. Isso, obrigado. O território do Estado, para a administração da justiça em primeira instância, né? Divide-se em comarcas, conforme as relações constantes no anexo desta lei complementar, tá? Beleza. Então... O que a gente tem que falar aqui sobre comarca, né? Que eu ia falar, na verdade, sobre comarca. Eu comecei e parei. Primeiro que a comarca é a administração da justiça em primeira instância, né? E a comarca, gente, ela constitui de um ou mais municípios. Nem sempre, às vezes tem município tão pequeno que a gente tem uma conexão de 2 municípios limítrofes que constituem uma comarca. Então, nem sempre a comarca é um município. De mais um ou mais municípios em área contínua, sempre que possível. E tem por sede a do município que lhe der o nome, tá? As comarcas poderão ser subdivididas em distritos e subdistritos judiciários, tá? A relação das comarcas e dos municípios, que integra constante no anexo, tá? Até a instalação das comarcas, criadas nesta lei complementar, relacionadas no item 1.23 de primeira entrância, segunda parte do anexo tal, porque essa daqui, ó, essa daqui que foi criada, né? A primeira entrância foi aqui, ó, primeira parte do anexo 3 da lei complementar. De primeira entrância, a partir da sua instalação, juiz de direito e unidade judiciária, de acordo com a relação, primeira instância, segunda parte do anexo, né? Aí fala Andradas, Araci, Arcos, Baemi, Boa Esperança, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Cambuí, Cássia, Caxambu, Congonhas, Conselheiro Pena, Esmeraldas, Guanhães, Inhampim, Itabirito, Itacamburi,
Itapecerica, Ituramá, João Pinheiro, Lagoa da Prata, é muito município, né? Minas Gerais é muito grande, gente. Lagoa Santa, Machado, Manga, Manhumirim, Mariana, Matozinhos, Monte Carmelo, Muzambinho, Ouro Branco, Ouro Fino, ouro de tudo que é jeito, né? Paraisópolis, Pedra Azul, Pitangui, Puinhi, Porteirinha, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa Bárbara, tudo é municípios, né? Comarcas. São Gonçalo de Sapucaí, São João da Ponte, São João Nepomucemo, Três Pontas, Várzea de Palmas, tá? 2 juízes de direito, perfeito? E Mateus Leme, 3 juízes de direito. Então, o que a gente observa aqui? Que as classificações das comarcas, né? As comarcas, e elas podem ter um ou mais municípios, perfeito? Tranquilo isso daí. Só que aí a gente tem um cuidado que ela pode ser divididas em distritos ou subdistritos judiciário, né? Então a gente tem que tomar cuidado, perfeito? Até mesmo o artigo 85 da Lei de Organização Judiciária, ela fala exatamente que os juizados especiais poderão funcionar descentralizadamente em unidades instaladas em municípios ou distritos que compõem as comarcas, tá? E o parágrafo 4º do artigo 6º fala assim: instalada a comarca e especificados seus distritos judiciários, ficarão automaticamente criados seus serviços notoriais, né? E de registro também, tá? O distrito e o subdistrito judiciário constituem de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos, assim criados em lei. É o artigo 4º, tá? E aí, continuando, são requisitos para a criação de comarca, tá? Então vamos falar aqui da criação da comarca. Primeiro, gente, para ser criada uma comarca, tem que ter a população mínima, bota aí, ó, população mínima de 18 mil habitantes. População mínima. Então, no mínimo, 18 mil habitantes na comarca, tá? Pode ser um ou mais municípios. Então, não necessariamente vai ser só um município. De repente, tem um município com 12 mil e tem outro município com 10 mil. Pô, 22, beleza. Então, posso criar uma comarca ali. Número de eleitores superior a 13 mil na comarca, tá? Movimento forense anual nos municípios que compõem a comarca de, no mínimo, 400 feitos judiciais, conforme estabelecer resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça, tá? Então, no mínimo, 400 feitos judiciais. Para a instalação da comarca, então, primeiro, para a sua criação. É engraçado, né? A gente tem que separar a criação e a instalação. Gente, criar é exatamente defini-la, né? Exatamente, ó, vai criar. Beleza, mas a instalação é a parte física. Edifício público de domínio do Estado, com capacidade e condições para instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia pública e quartel do destacamento policial, né? O preenchimento dos requisitos a que se refere este artigo será comprovado por meio de certidões expedidas pelas repartições públicas competentes ou, conforme o caso, por inspeção local pelo Corregedor-Geral de Justiça. Isso daqui é importante, né, gente? Por quê? Porque aqui eu estou falando exatamente da possibilidade da criação, né? E aí vai falar assim, ó, entregue a documentação a que se refere o artigo 5º, o Corregedor-Geral de Justiça fará a inspeção no local e apresentará o relatório circunstanciado, dirigindo ao órgão competente do Tribunal de Justiça, opinando sobre a criação ou a instalação da comarca, né? Se o órgão competente do Tribunal de Justiça decidir pela criação da comarca, elaborará um projeto de lei complementar, já que para ser alterada tem que ser por meio de lei o quê? Complementar. E vai ser encaminhado para quem? Para a Assembleia Legislativa. Tá aqui, ó.
encaminhará à Assembleia Legislativa ou, se decidir pela instalação, expedirá resolução determinando-a, tá? Então, criação da comarca por meio de lei complementar, tá? Já meramente a instalação depois, basta uma resolução. Determinada a instalação por meio de resolução, o presidente do Tribunal de Justiça designará a data para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por desembargador especialmente designado. Será lavrada ata de audiência, tá? Será lavrada ata de audiência em livro próprio e dela serão feitas cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa, destinando-se o livro à lavratura de termos de exercício de magistrados na comarca. Instalada a comarca, especificados seus distritos judiciários, ficarão automaticamente criados seus serviços notoriais e de registro. Tá? Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Vamos seguir, né? Vou mandar. Outro ponto também importante no parágrafo 5º, que quando a gente vê o parágrafo 5º, haverá na sede da comarca instalada os seguintes serviços notoriais e de registros. Primeira coisa, serviços, né? 2 serviços de tabelionato de notas, tá? Além da comarca, da instalação do fórum, de todo o serviço ali, estrutura judiciária, temos 2 serviços de tabelionato de notas, um serviço de registro de imóveis, um serviço de registro civil de pessoas naturais, interdições e tutelas, um serviço de protesto de títulos, um serviço de registro de títulos e documento civil das pessoas jurídicas, tá? Perfeito? E agora, para a gente fechar essa parte das comarcas, galera, a gente tem o caso de suspensão das comarcas. Como assim suspensão das atividades? Ela não foi criada? Foi. Ela não foi instalada? Foi. Mas ela pode ser suspensa? Pode. Vamos entender o artigo 7º. O órgão competente do Tribunal de Justiça suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca que por 3 anos consecutivos, marca isso daqui, para ocorrer a suspensão das atividades, marca a primeira coisa, 3 anos consecutivos. Como assim 3 anos consecutivos? Durante 3 anos consecutivos, segundo a verificação dos assentamentos da Corregedoria Geral de Justiça, deixar de atender os requisitos mínimos que justificaram a sua criação. Lembre-se na hora da prova aqui, ó, requisitos para a criação de comarca, população mínima de 18 mil habitantes. Cuidado, isso daqui quem informa é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Todo ano o IBGE vai informar a quantidade de habitantes. Número de eleitores superior a 13 mil. E o movimento forense, no mínimo 400 feitos judiciais. Se ele não atingir, ele tem que atingir primeiro, ó, os 3 de forma consecutiva, tá? Os 3, todos. Se faltar 1, 2, durante 3 anos consecutivos, vamos ter o serviço das atividades da comarca suspensos. Olha aqui, verificação dos assentamentos da corregedoria, deixar de atender os requisitos mínimos que justificaram a sua criação, anexando seu território ao de sua comarca de origem. Volta para lá. Ah, mas professor, isso não acontece, né? O sentido é o número de habitantes aumentar, não é? É. O número de eleitores aumentar? É. O número de feitos judiciais aumentar? É, gente, eu sei. A regra é aumentar. A população não diminui, ela aumenta, né? Mas para tua prova, se cair na tua prova, você acerta. Temos a suspensão das atividades por 3 anos consecutivos, se ela não atender um dos requisitos, né? Aos requisitos mínimos. A um dos requisitos mínimos que justificaram a sua criação, tá? Após a suspensão que trata o caput deste artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca, tá?
Então tu vê que ela foi criada, mas depois observaram que não ia vingar. Então vamos criar agora um projeto de lei complementar para pedir a sua extinção. Perfeito? Tranquilo, galera? Maravilha, então. Então, a classificação das comarcas. Vamos falar aqui, né? Artigo 8º. Aqui eu tenho que sair um pouquinho, rapidinho, né? Vou ter que dar tchau aqui. Vou falar que as comarcas, primeira coisa que você observa, que elas classificam-se como? Primeiro, já falei, né? Entrância especial. O artigo 8º fala que é uma comarca de entrância especial as que têm 5 ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as dos juizados especiais e população igual a superior a 130 mil habitantes. Perfeito? E aí a gente vai para o artigo 10. Entrância especial. Haverá nas comarcas do Estado classificado como entrância especial o quê? Juízes de direito e unidades judiciárias, de acordo com a relação contida no item tal, e na comarca de Belo Horizonte haverá ainda juízes de direitos auxiliares especiais com função de substituição e cooperação, né? Então, olha aqui, no artigo 8º, inciso 1, entrância especial que tem 5 ou mais varas instaladas e tem população, marca isso daqui, ó, população igual ou superior a 130 mil habitantes. Foi? A comarca de primeira entrância tem apenas uma vara instalada, tá? Então tem apenas uma vara. E aí você, poxa, tem uma vara e se tem apenas uma vara, independente da quantidade de habitantes, a gente tem a residual. Cuidado com isso na hora da prova. A residual é o quê? Mais de uma e menos de 5. As que não se enquadram no inciso 1 e inciso 2 deste artigo. Então, olha aqui. Primeira coisa, quantidade de varas. No inciso 3, vou botar aqui embaixo, né? Que depois você pode pensar até que é no inciso 1. Primeiro, olha só. Primeiro requisito é o critério varas. Então, vai ter mais de uma e menos de 5. A regra. Mas pode ter mais de 5? Pode. Mas, de repente, o número de habitantes... Olha que interessante, gente. Pode ser uma questão maravilhosa. Menos de 130 mil habitantes. Então, vamos dizer que ela tem 100 mil habitantes. Pode ter 10 varas, filho. Ela é de segunda entrância, não é? Então, cuidado com isso na hora da prova. Beleza, galera? Maravilha? Deixa eu voltar aqui, tá? Fechamos essa parte, tá, galera? Fechamos essa parte, né? Vimos as regras constitucionais da Lei Complementar número 59 de 18 de janeiro de 2021, né? Que trata da organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Comecei a falar primeiro das regras constitucionais, né? Falei que as competências do Tribunal de Justiça vão ser disciplinadas na Constituição do respectivo Estado, tá? Cabendo à lei tratar sobre a organização administrativa do Poder Judiciário, perfeito? E a lei, hoje, é a Lei Complementar número 59, porque a Constituição do Estado do Rio de Minas Gerais disciplinou que tratar da organização judiciária é por meio de lei complementar, tá? A lei de organização judiciária é de competência exclusiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Logo, um deputado, governador, não pode criar esse projeto de lei. Tem que ser o Tribunal de Justiça, né? Quem vai enviar o presidente do Tribunal de Justiça para o Poder Legislativo para ele votar esse projeto de lei. No caso, lei complementar, né? Tanto é que a gente viu a possibilidade de criação ou extinção de uma comarca tem que ser por meio de lei o quê? Complementar, porque está lá na lei complementar. E o regimento interno trata sobre o procedimento, né? A parte processual do Poder Judiciário. Isso é o regimento interno. Tá, galera? Beleza? Maravilha. Fechamos aqui. Falamos das comarcas que podem ser mais de um município, tá? Pode ser um ou mais de municípios. Vimos a criação, vimos a instalação
e vimos a suspensão ou até mesmo extinção de comarca. Beleza? Classificamos as comarcas de entrância especial, segunda entrância e primeira entrância, né? Então, fica ligado nisso na hora da prova. Um forte abraço aí e bons estudos.